Olá, graça e paz, uma alegria estar de volta. Hoje, então, na nossa 7ª aula, nós vamos falar sobre santificação. No nosso projeto, estamos estudando a revista Fundamentos da Fé, o módulo 1 da série Discipulado da Igreja Metodista. E você que está aí comigo, me ouvindo nesse momento, convido você a pegar a sua Bíblia para nós caminharmos, em alguns textos, falarmos um pouco sobre o tema santificação. E para falarmos de santificação, eu gostaria de ler um versículo inicial que está em Hebreus, capítulo 12, verso 14. E você que pode abrir a sua Bíblia e me acompanhar, diz assim a palavra do nosso Deus. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Olhando para esse versículo, conhecendo a seriedade da palavra de Deus, nós vemos que esta afirmação do autor de Hebreus, que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, então nós podemos compreender que de fato não é uma escolha, uma opção, mas é uma necessidade buscarmos a santificação. Entretanto, nós precisamos compreender o que é a santificação à luz da palavra de Deus. E a nossa lição, ela nos mostra que o Evangelho, ele nos apresenta um modo de vida novo, um modo de vida diferente, totalmente diferente daquilo que nós vemos no nosso dia a dia. O que se ouve no mundo, de modo geral, olha, aproveita a vida, curta o teu tempo, né? O que importa é o que você sente. Se o teu coração diz para você fazer isso, então vai e faz. E outros conselhos desse tipo, né? Entretanto, quando nós olhamos para Jesus, ele não é esse o conselho que ele nos dá. Ao contrário, ele diz para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Então, nós começamos a compreender que há uma diferença muito grande em caminhar com Deus, em buscar santificação e fazer aquilo que o nosso coração pede. A palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração do homem. E se nós formos seguir o nosso coração, nós não sabemos exatamente aonde nós chegaremos. O que nós precisamos é aprender que o nosso guia, a nossa bússola é a palavra de Deus, é a vida de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Então, na caminhada cristã, nós vamos aprender que a renúncia é fundamental, é essencial, é imperativo para que aconteça a santificação nas nossas vidas, né? E aí nós vamos ver o que é a santificação. E nós entendemos que a santificação, ela é o derramar de Cristo na nossa vida. Quando nós falamos sobre novo nascimento, então nós falamos que nós morremos para o mundo, para que Cristo viva em nós. Jesus, ele morreu na cruz, a morte que era minha, que era sua, para que pudesse viver através das nossas vidas, né? A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo, que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Então, a santificação é algo que é gerado em nós pelo poder do Espírito Santo, pelo agir de Deus. Não é somente uma mudança comportamental, uma mudança exterior, uma mudança na maneira de vestir, ou na maneira de falar, ou no cabelo, ou na maquiagem. Não, a santificação, ela vai muito além disso, porque ela passa pela transformação do nosso caráter. E para que o nosso caráter seja transformado somente pelo agir do Espírito Santo de Deus, somente quando nós entendemos
que é necessário um esvaziamento, não sei nem se essa palavra existe, mas a gente se despir de nós mesmos, se esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo possa encher as nossas vidas, para que Cristo de fato possa habitar em nós e que os nossos passos, as nossas atitudes, a nossa fala seja para a glória do Senhor, para a glória do Pai, né? Nós vemos pela palavra do Senhor que nós todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, sem Cristo, não havia glória de Deus nas nossas vidas. Nós estávamos separados do Senhor, nós estávamos sem Ele. O nosso coração, Jeremias 17:9, como eu já disse antes, é enganoso. E nós não podemos dar ouvidos ao nosso coração. E a nossa mente, ela é como a sanguessuga, dá. Nós somos egocêntricos, nós estamos sempre querendo satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos. Somente renunciando a nós mesmos, nós vamos permitir que o Espírito Santo possa nos transformar, moldar o nosso caráter, forjar o caráter de Cristo em nós e nós então trilharmos o caminho da santificação. A nossa lição, ela traz uma frase que eu acho essencialmente importante nós entendermos, porque diz assim: Cristo faz a diferença no relacionamento entre Deus e o homem. Cristo faz a diferença no relacionamento entre Deus e o homem. Perceba que o ponto fundamental é a pessoa de Jesus Cristo. É o nosso relacionamento com Ele, é a nossa intimidade com Ele, porque Cristo ele se esvaziou, né? Ele deixou a sua glória e ele se esvaziou, ele não usurpou o ser igual a Deus e ele veio para completar uma obra, para nos resgatar, para nos salvar, para nos perdoar. Ele foi feito pecado no meu e no seu lugar naquela cruz. Então, o nosso relacionamento com Ele tem tudo a ver com o nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos estar unidos com Cristo, nós precisamos estar renunciando a nós mesmos e seguindo os passos de Jesus para aí sim estarmos no caminho da santificação. Porque, como nós lemos no início, sem santificação ninguém verá o Senhor, né? E a palavra diz que Cristo, ele está à direita do Pai e ele intercede por mim e por você. Nós precisamos dele, nós precisamos buscá-lo todos os dias, nós precisamos buscar a presença do Senhor nas nossas vidas. E aí nós vamos compreender que a santificação é obra dele, é obra do Espírito Santo de Deus em nós, né? Não é pelo nosso esforço, mais uma vez falando, não é legalismo, não é disso que eu estou falando, porque senão nós vamos nos tornar pessoas pesadas, pessoas com medo de Deus, pessoas angustiadas. Não. A santificação é o agir de Deus, é o fluir de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Russell Shedd, ele escreveu que a vitória sobre a força do mal que domina a nossa personalidade, a revelia do Espírito, é conquistada quando entregamos as rédeas de nossa vida àquele que vive em nós. Andar pelo Espírito quer dizer comprometermos-nos a nos submetermos a Ele como quem obedece ao capitão do exército. Quando nós falamos sobre fé, nós falamos sobre a fé que agrada a Deus, é a fé que gera em nós obediência. A santificação, ela tem a ver com andar em obediência, com exercitar essa fé que nos leva a obedecer, não por medo, não por obrigação, mas por amor, porque aquele que vive em nós dirige as nossas vidas, comanda os nossos passos. Não sou eu que desejo, não sou eu que faço, é aquele que habita em mim, é Cristo que habita em mim, é Cristo que habita em você.
Deus não quer o esforço legalista. Nós não fazemos parte de um povo que não pode nada, um povo que vê maldade em tudo. Não, Cristo nos libertou e a vida é para ser desfrutada, sim, ela é para ser bem vivida. Ela é para ser bem aproveitada, mas nós não podemos perder os princípios da palavra de Deus, os valores do reino de Deus, a vida de Cristo em nós. Né? O processo da santificação é exatamente pensarmos, respondermos o que Cristo faria no meu ou no seu lugar, em cada atitude que vamos tomar. E quando nós entregamos as rédeas da nossa vida ao Senhor de fato e de verdade, né? Então, isso não é pesado, isso não depende do nosso esforço, mas depende tão somente da graça de Deus. Quem nos santifica é o Senhor. Quem gera a santidade em nós é o Senhor. Quem transforma o nosso caráter, quem nos vivifica é o Senhor. De nós mesmos nós nada somos, nada podemos, nada temos, mas nele nós podemos todas as coisas. Nele nós somos mais que vencedores e nele nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos liberdade para buscar esse Deus e nele andar em santidade. A santificação é fruto do trabalho de Deus nas nossas vidas e é fruto do nosso deixar o Senhor de fato nos governar, nos dirigir. Nós abrirmos mão de nós mesmos, porque tomar a sua cruz, diferente do que muitas vezes as pessoas dizem, não é enfrentar uma luta, enfrentar um problema ou uma pessoa difícil, às vezes cuidar de alguém enfermo, e aí a gente ouve as pessoas dizerem, esse menino ou essa menina, esse homem, essa mulher é a minha cruz. Não, cada um tem a sua cruz, e a cruz que Jesus fala é mortificar a carne, renunciar os desejos da carne, que não são para a vida, mas são para a morte. A concupiscência, que nós falamos lá na primeira lição, né? O desejo da carne, né? A concupiscência dos olhos, a soberba, isso nos leva a pecar, isso nos leva para longe de Deus. E o renunciar, o mortificar a carne, é dizer não para nós mesmos, para poder dizer sim para o Senhor, para poder dizer sim, Deus, gera a tua santidade na minha vida. Sim, Deus, que a tua vontade seja feita. A oração de Jesus, quando estava num momento de profunda angústia, profunda dor, e ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é santificação. Isso é dizer, Deus, eu realmente, o meu corpo, a minha mente, todo o meu ser não deseja isto, mas se essa é a tua vontade para a minha vida, eu me submeto, eu obedeço. Esse é o processo que precisa acontecer na minha e na sua vida. Então, ele acontece sendo obra de Deus. Ele acontece quando nós recebemos o chamado de Deus para caminhar com Ele, o chamado de Deus para seguir a Cristo, o chamado de Deus para andar em santidade, quando nós ouvimos a palavra da verdade, quando nós ouvimos o Evangelho. Então, quando nós entendemos esse Evangelho, entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos que o sacrifício dele na cruz é suficiente para nos salvar, para nos redimir, para nos perdoar. Então, o processo de santificação tem um início, mas ele vai durar toda a nossa caminhada, porque ele não começa e acaba e nós estamos prontos. Não, é dia a dia.
Dia a dia a si mesmo se negue. Dia a dia nós precisamos dizer não para o mundo. Dia a dia nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Todos os dias nós precisamos estar sempre orando e vigiando para estarmos sempre alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. E a lição ainda vem nos falar que nós precisamos não só ouvir a palavra, reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas que o desejo do coração de Deus é que nós estejamos sempre ouvindo, lendo e meditando na palavra dele, porque é através da palavra do Senhor que a nossa vida é dirigida no processo de santificação. Como assim? Como é que eu vou saber o que eu devo fazer, o que eu posso, o que eu não devo, o que é melhor e como é que eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida se eu não buscá-lo através da palavra? Deus se revela a nós através da sua palavra. Ele pode se revelar de muitas maneiras, mas ele escolheu deixar a palavra dele para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade, para que nós pudéssemos conhecer a sua graça, o seu amor e o seu propósito. Então esse processo acontece em nós à medida que nós aprofundamos na palavra de Deus. É muito comum nós vermos cristãos que nós olhamos assim muitas vezes e nos escandalizamos, porque dão mau testemunho. São cristãos que professam uma fé, muitas vezes até fervorosa, mas não têm o seu caráter moldado por Jesus Cristo, não têm a sua vida transformada e nas pequenas atitudes do dia a dia dão mau testemunho, porque estão rasos na palavra, não mergulharam na palavra, não se aprofundaram, não se deixaram levar pelas águas do Espírito Santo de Deus. Ainda tentam caminhar pelas suas próprias pernas, com os seus valores, com os seus achismos, com as suas vontades. Nós precisamos, como cristão, como cristã, mergulhar na palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo nos leve ao caminho que Deus tem para nós, né? A santificação, ela precisa proporcionar em nós, o desejo de conhecer o Senhor cada vez mais. A santificação gera em nós fome e sede de Deus, fome e sede do Senhor, de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer e nos alimentarmos dele. Isso a santificação faz nas nossas vidas, desejo de louvar a Deus, desejo de estar em comunhão. E isso acontece, queridos, quando nós mergulhamos na palavra, quando nós nos aprofundamos na palavra. E muitas vezes nós podemos pensar, não, mas eu estou sempre participando do culto, e é uma bênção. Estarmos juntos para louvar a Deus, para glorificá-lo, estarmos juntos ouvindo a palavra é uma bênção. Mas nós não podemos abrir mão do momento de estudo da palavra, aquele momento que nós perguntamos, nós interagimos, nós aprendemos uns com os outros. Isso é essencial, isso é fundamental. A Igreja Metodista tem histórico de escola dominical e nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão de um espaço para estudarmos a palavra, para nos aprofundarmos na palavra, porque a nossa vida, ela é edificada sobre a rocha. O fundamento é Jesus Cristo, mas se nós não temos a palavra de Deus para nos sustentar nas tentações e nas provações, as tempestades vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm e elas vão nos derrubar. Mas quando nós estamos firmados e fundamentados na palavra, que é o próprio Senhor Jesus, as tempestades vêm, nós podemos até balançar, mas nós não seremos destruídos, nós não seremos derrubados, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo,
na sua palavra. Então, a santificação ela acontece pela obra do Espírito Santo, pelo aprofundar na palavra de Deus, porque nós recebemos o chamado para sermos santos como Ele é santo. E ela acontece também pela fé, quando nós cremos de todo o nosso coração aquilo que o Senhor diz para nós fazermos e nós obedecemos. A fé que agrada a Deus, a fé genuína, a fé cristã. Porque a palavra do Senhor, em Hebreus 12:14, ela é extremamente clara. É o versículo que nós lemos no início. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Wesley, ele diz que a santificação consiste na recuperação da imagem de Deus no ser humano, identificado como sendo a mente de Cristo, que também é comparada com amor. Amados, quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, ela foi corrompida pelo pecado. O processo de santificação é Deus restaurando em nós essa imagem e semelhança do Senhor, para que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver de fato que nós servimos um Deus vivo, para que elas possam experimentar através de mim, através de você, o amor de Deus. Isso é santificação. É muito diferente de legalismo. Aliás, não tem nada a ver com legalismo. Tem a ver com vida de Cristo em mim e em você. Para John Wesley, a santificação só é possível pelo ato de fé. Precisamos crer no fato de que em Cristo se torna não somente possível a santidade, mas há uma vida de comunhão íntima com o Senhor. E essa vida na presença de Deus e com Deus não se desenvolve unicamente nas vivências pessoais de cada momento. São necessárias certas formas de vivência comunitária que promovam e conservem essa vida. É na convivência com os irmãos que a santidade é manifesta. É na convivência com os irmãos, com os colegas de trabalho, com os familiares, que de fato Cristo vai se revelar através da minha vida, através da tua vida, se de fato nós buscamos santidade, se de fato nós entregamos as rédeas da nossa vida para o Senhor e se de fato Ele pode fazer algo através de nós, né? Aí nós não vamos precisar falar muita coisa, porque a nossa vida será o Evangelho lido por aqueles, por aquelas que dificilmente terão uma Bíblia na sua mão. As pessoas, elas não estão lendo a Bíblia, mas elas estão lendo as nossas vidas. E quando elas leem a sua vida, o que elas estão lendo? Você que é cristão, você que é cristã, e os teus colegas de trabalho sabem disso. Os teus vizinhos sabem disso. O que eles leem na sua vida, o que eles veem, qual é o tipo de, quais são as boas novas que a tua vida tem anunciado aí na tua vizinhança, aí na redondeza onde você passa a maior parte do seu tempo. É aí que você vai perceber como está o processo de santificação na sua vida. É aí que você vai perceber o quanto você tem deixado Jesus conduzir os teus passos, o quanto você tem deixado o Espírito Santo moldar e transformar o teu caráter. A outra forma que a santificação acontece, outro passo que é necessário acontecer é a renúncia, como nós já falamos no início, para obedecer a Deus, que a vontade de Deus prevaleça, que a vontade do Pai seja soberana sobre a minha e sobre a sua vida. A santidade bíblica, ela vem de uma palavra grega que significa basicamente uma vida separada para Deus. Não é você ir para uma montanha e para você ficar lá isolado, ser um ermitão e ser um monge e não ter contato com ninguém. Não é esse tipo de separação, mas é o tipo de separação, uma vida com quem Deus
pode contar para fazer o que ele quiser fazer. Uma vida que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Uma vida que busca em primeiro lugar fazer a vontade do Pai. Uma pessoa não pode ter uma vida e condutas santas enquanto tentar caminhar por si mesmo, enquanto tentar fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, enquanto estiver com um pé lá nos caminhos do Senhor e um pé cá nos caminhos do mundo. Não, não dá. Andar em cima do muro é arriscado. Andar em cima do muro, eu aprendi desde muito cedo. Uma hora você balança, uma hora você cai. O que nós precisamos é nos posicionar. A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida é separada para Deus. Eu quero caminhar com Ele. Senhor, faz o teu querer em mim. Senhor, que o teu Espírito Santo forge em mim o teu caráter, gere em mim a tua santidade e que o meu eu não venha prevalecer e que eu possa diminuir para que o Senhor cresça. Essa precisa ser a minha e a sua oração. A santidade de vida, na verdade, começa com ela a nos buscar e continua conosco buscando-a. É isso mesmo, amados. Deus nos alcança. Ele estende a mão. Ele estendeu a mão quando ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós. E ela começa assim, o Senhor nos alcançando. Né? Às vezes a gente fala assim, eu encontrei a Cristo. Que presunção, né? Cristo nos encontrou primeiro, Ele nos amou primeiro. Né? A gente até se ilude achando que a gente encontrou Jesus, né? Mas Ele já tinha nos achado há muito tempo. Ele é que estende a mão para nos alcançar. E assim começa o processo de santificação. Mas Ele continua. Aí sim, nós passamos a buscá-lo a cada momento, a cada dia das nossas vidas, né? E o Espírito Santo, quando ele enche o nosso coração, quando ele nos inunda, então ele começa a transbordar. E aí o amor de Deus é revelado através das nossas vidas. E é um processo que vai durar a vida toda, né? Como eu já falei, a gente não fica pronto. Quando a gente pensar que está pronto, aí é a hora que Deus está nos levando. Então nós vamos ter para sempre, vamos aprender sempre, precisamos melhorar. A cada dia nós precisamos ser melhor do que fomos ontem. Né? Nós devemos ter como alvo Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo. Falar como Ele falou, andar como Ele andou, estender a mão como Ele estendeu, acolher como Ele acolheu. Né? Esse é o nosso objetivo, esse precisa ser o nosso alvo. Isso é buscar santificação. E há propósito para a santificação. Né? Esse é o terceiro item da nossa lição, porque não é só a salvação, mas é a salvação em santidade. É ouvir do Pai: entra, filho, que a casa é tua. Vinde benditos do meu Pai. Entrai, tomai posse daquilo que é seu. Amados, esse dia glorioso, foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Ele nos escolheu para vivermos em santidade. Nós não temos somente segurança em Cristo, nós temos santidade nele. A vida abundante que Ele tem para nos dar, ela depende também da santidade, porque Ele vai nos dar a vida abundante à medida que Ele conduzir os nossos passos, que Ele dirigir o nosso caminho. Né? E nós precisamos ser santo, porque o nosso Pai é santo, o DNA dele tem que estar em nós, nós somos nova criatura. Quando as pessoas vão lá, eles vão lá escarafunchar lá no microscópio, eles vão procurar o DNA de alguém, eles vão saber de quem é filho, de quem não é filho, se esse é o pai, se não é o pai. Então é preciso estar impresso no meu caráter, no teu caráter, o DNA do nosso Pai. É o nome dele que nós levamos, é o nome dele que nós precisamos honrar através das nossas vidas. Uma vida de santidade. A vida em santidade também nos leva ao envolvimento social, porque a vida de santidade, ela nos leva a fazer o que Jesus fez.
Jesus se importa comigo, não só comigo, ele se importa com todos. E eu e você, tendo Jesus habitando em nós, tendo a vida de santidade, nós também nos importamos de fato com quem está perto de nós ou com quem não está perto de nós. Isso é santidade. Nós cremos ser possível viver em santidade, sim, mesmo nos nossos dias. É possível, sim. Por quê? Porque nós não precisamos andar como a maioria das pessoas andam, nós não precisamos fazer o que a maioria das pessoas fazem. Assim como John Wesley afirmava que santidade e amor são aspectos fundamentais, essenciais, e era possível na época dele, também é possível na nossa época. Jesus mostrou que sempre foi possível, ele viveu em santidade. E aí talvez você possa dizer assim: mas naquele tempo era mais fácil. Não, queridos, o diabo não mudou. A tentação continua sendo tentação. A tentação que existia naquela época existe nessa. Talvez você pode até dizer para mim que hoje tem mais facilidade para ter acesso às coisas do mundo. Não sei, porque quando a pessoa quer, ela faz o que é errado, com acesso ou sem acesso. Né? Já na época de Jesus era assim. Mas sempre a escolha é minha e a escolha é sua. O diabo nos tenta. E como tenta? De inúmeras maneiras. Mas tem uma coisa que o diabo não pode fazer nem comigo e nem com você. Ele não pode nos obrigar a pecar. Nós não somos escravos do pecado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós somos filhos da luz. Então, o diabo não pode nos obrigar a pecar. Nós escolhemos. Ele pode dar ideia, ele pode sugerir, ele pode seduzir, mas nós tomamos a decisão e nós somos responsáveis por ela. E quando nós amamos ao Senhor, não se torna difícil e nem impossível nos separarmos de tudo aquilo que não agrada e colocar a nossa vida em submissão à vontade do Pai. E que Deus nos ajude a cada dia a andar em santidade, a fazer aquilo que Deus quer que eu e você façamos, em nome de Jesus. Um abraço, reflita nessa mensagem. Você que está aí com o material, leia com calma, busque os versículos da Bíblia, reflita, pense de que maneira você tem vivido. Tente perceber em quais momentos há reflexos da santidade e em quais momentos isso não acontece. Perceba qual é a tua atitude ou qual é a tua reação quando você é contrariado ou contrariada em algo. Quando alguém te diz não ou quando alguém faz algo de uma maneira que você não gostaria que tivesse sido feito. Como você reage? Como você conversa com as pessoas? Como você tem tratado a tua família? Teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus pais? E aí você vai perceber qual é a área que você ainda precisa do agir do Espírito Santo, que você precisa melhorar. E comece a orar por isso. Comece a buscar de Deus, para que Ele, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Então, Deus começou, Ele vai completar. Ore, busque e deixe o Senhor agir. Em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, se o Senhor permitir.